Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisângela Gadelha e hoje estarei com vocês aqui numa aula de Geografia do primeiro ano. E aí, vocês gostaram? Eu amei essa nova reformulação assim pra gente. E eu trouxe, sabe quem? A Lilinha! Pois é, ela ficou morrendo de inveja porque o Eurico veio da última vez. Então agora ela veio, né, Lilinha? Ai, claro que sim! Fiquei com saudade de vocês, sabia, pessoal? E agora a gente vai ter coisas novas, diferentes, porque a gente tá crescendo, não é isso? Então vamos começar, né, Elisângela? Hoje a aula é de quê mesmo? De quê? Geografia, Lilinha. Pois é, hoje a aula é de Geografia e a gente vai começar mostrando os temas. Sobre o que vamos falar hoje, gente, nós vamos falar sobre o uso dos elementos da natureza como matéria-prima, o Dia Internacional do Livro Infantil e também o Dia da Mentira. Pois é, hoje, dia 1º de abril, é Dia da Mentira. E amanhã, dia 2 de abril, é Dia Internacional do Livro Infantil. E a gente vai conversar sobre tudo isso, tá bom? Vocês estão ansiosos? Porque eu tô muito ansiosa. Então vamos lá começar, né? Mas pra gente começar, a gente tem que ter o que, Lilinha? Uma história, claro, né? Pois é, a gente vai ter uma história. E vamos pedir ao baú para liberar essa história pra gente, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aqui no meu baú tem sempre uma história. Quem quiser ouvir, agora vem aqui. Vamos bater pé, vamos bater mão. Quem quiser ouvir, é só prestar atenção. E aí, será que o baú vai liberar? Vai sim, libera aí, baú. A história de hoje tem a ver com um megafone? Que história será? Já sei! Que história é? Fala aí pra mim. Olha só a história que a gente vai contar hoje. É a história do Pinóquio. Pois é, a história do Pinóquio, gente. Vocês já ouviram falar essa história? Não? Pois então vocês vão ouvir agora. Presta atenção aqui, tá, Lilinha? A Lilinha vai ficar esperando. A história que eu vou contar hoje tem a ver com um menino que era feito de madeira. Ou melhor, um boneco feito de madeira. Pois é. Era uma vez um homem que trabalhava com madeira. Ele era um marceneiro. Ele se chamava Gepeto. Gepeto era muito pobre e vivia muito triste, porque ele era sozinho. Não tinha nenhum filho, nenhuma esposa e vivia sempre naquela solidão. Mas Gepeto um dia encontrou um pedaço de madeira que ele achou muito estranho. E ele não sabia que era um pedaço de madeira mágica. Pois é. Então Gepeto começou entalhando aquela madeira, transformando ela em um boneco. Quando ele olhou, ele viu que o boneco parecia muito um menino de verdade. E então ele ficou pensando que ele queria tanto que aquele boneco fosse um menino de verdade. E assim ele dormiu sobre a mesa. No outro dia, quando ele acordou, imagina, o boneco saiu correndo pelo meio da rua e Gepeto correndo atrás. O boneco tinha virado um menino de verdade, quer dizer, um menino de madeira. Gepeto ficou pensando e deu o nome a ele de Pinóquio, que ele achava tão lindo aquele nome. Gepeto ficou tão feliz que cuidou daquele menino como se fosse o próprio filho. E os filhos a gente cuida da melhor maneira, né? Então, Gepeto não tinha dinheiro para comprar material escolar. O que foi que ele fez? Ele vendeu o seu próprio casaco e comprou todos os livros que Pinóquio precisava. Então, enviou Pinóquio para a escola, fazendo recomendações. Pinóquio, não vá para o lugar errado. Pinóquio, vá direto para a escola, venha direto para casa, não fale com estranhos. E assim Pinóquio foi caminhando, mas ele nem queria ir para a escola. Ele preferia ficar brincando lá em casa. Quando ele começou a caminhar, encontrou um circo. E na frente do circo dizia que ia haver um show de marionetes.
Pinóquio ficou encantado, morrendo de vontade de participar daquele show. E como ele não tinha dinheiro, ele vendeu seus livros para comprar a entrada daquele show. E o dono do circo ficou encantado com Pinóquio e chamou ele para participar do show também. Pinóquio, todo feliz, aceitou. E naquele dia ele ganhou algumas moedas de ouro e foi para casa feliz da vida. Só que no meio do caminho encontrou uma raposa muito esperta. Começou a falar palavras doces para o Pinóquio e roubou todas as suas moedas e saiu correndo. Pinóquio chegou muito tarde em casa e muito triste também. Seu pai perguntou o que tinha acontecido para ele ter demorado tanto. Pinóquio falou que não sabia e depois começou a inventar várias histórias. Cada vez que ele contava uma mentira, o seu nariz crescia. Quanto mais mentira ele contava, mais o nariz crescia. E aí, só em Pinóquio pensar numa mentira, o nariz já estava bem grande. Gepeto perguntava a ele o porquê dele estar mentindo. Pinóquio não sabia responder e saiu correndo de casa. Fugiu de casa, acredita? Pois é. Gepeto ficou tão triste, que não sabia mais o que fazer. Mas ele foi atrás do seu filho. Foi procurar Pinóquio por aí, pois nunca sabia onde ele estava. Pinóquio demorou um dia, demorou 2 dias e Gepeto procurando ele. Gepeto chegou até a beira do mar. E lá, algumas pessoas que não eram muito boas falaram para ele que tinham visto Pinóquio entrar dentro de um barco e sair navegando. Gepeto então fez a mesma coisa. Entrou dentro de um barco e saiu navegando. Só que Gepeto não sabia nadar, não sabia navegar. E olha o que aconteceu. Uma baleia foi engolir o Gepeto com seu barco e tudo. Então, Pinóquio voltou para casa. Quando ele chegou lá, os vizinhos contaram tudo aquilo que tinha acontecido. E Pinóquio ficou desesperado e foi atrás de seu pai. Chegando lá no mar, na beira do mar, ele pegou um barco, entrou dentro do barco e saiu navegando. Só que adivinha, ele também não sabia nadar. E também foi engolido pela baleia. A baleia engoliu Pinóquio. Mas Pinóquio e Gepeto já não queriam mais viver porque eles não sabiam onde o outro estava. E adivinha só, eles se encontraram dentro do estômago da baleia. Eles se abraçaram. Pinóquio pediu 1000 desculpas e falou que não ia acontecer mais. E aí eles ficaram pensando como que eles iam sair de dentro da boca da baleia. E aí eles tiveram uma ótima ideia. Pegaram a pena que tinha no chapéu do Pinóquio e fizeram cosquinhas na língua da baleia. A baleia não aguentou e atim! E espirrou os dois para a areia da praia. E assim os dois voltaram para casa. Pinóquio prometeu a Gepeto que nunca mais iria mentir. E eles viveram muito felizes. Quando chegou no primeiro aniversário do Pinóquio, ele pediu com muita força a estrela azul que transformasse ele em um menino de verdade. E adivinha o que foi que aconteceu? A fada azul desceu lá da estrela e concedeu o desejo do Pinóquio. Ele ficou muito feliz e no dia seguinte, ele e Gepeto perceberam que ele tinha virado realmente um menino de verdade, de carne e osso. E a partir dali, Pinóquio prometeu para todo mundo que iria ser obediente, que iria fazer tudo certinho e que não iria mais mentir. Acredita? Eu acredito no Pinóquio. E assim eles viveram felizes para sempre. Pois é, vocês sabem por que eu contei essa história hoje? A história do boneco de madeira que mentia? Porque hoje é o dia da mentira. Pois é, em homenagem ao dia da mentira, eu escolhi essa história para contar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o dia da mentira. Como é que surgiu o dia da mentira? Vocês sabem? Vocês não sabem, eu vou contar para vocês. É assim, um rei francês, a França fica lá longe, fica em outro país. Um rei francês decidiu que ia mudar o dia do ano novo. Lá, naquela época, o dia do ano novo era dia 1º de abril. E ele decidiu que ia mudar o calendário, que ia ser um calendário chamado calendário gregoriano. Então,
o rei fez com que o primeiro dia do ano se transformasse em dia 1º de janeiro. Muitas pessoas ficaram muito bravas e não gostaram daquela ideia e continuaram comemorando o primeiro dia do ano no dia 1º de abril. E aí, as pessoas que haviam aderido àquela mudança, eles começaram a pregar peças neles. Então, enviavam convites dizendo que no dia 1º de abril ia ser comemorado o Ano Novo em sua casa. E quando as pessoas iam para a casa daquelas pessoas, não havia nada, tudo em silêncio. E assim, essas mentiras foram crescendo. E da França foi para o mundo. Chegou aqui no Brasil, inventaram até mentira que o imperador tinha morrido, mas depois tiveram que desmentir. E assim ficou conhecido como o Dia da Mentira, o dia 1º de abril. A gente gosta de pregar peça, mas tudo saudável, hein, gente? Sem coisas muito mirabolantes, tá? A gente pode brincar, pode falar, hoje é o dia da mentira, mas tudo com calma, tudo direitinho, tá bom? E essa foi a história do Dia da Mentira. Vocês sabiam dela? Eu acho que muita gente não sabia. Outras pessoas também contam outras histórias, mas essa foi a que eu conheci. E aí, vocês gostaram dessa historinha do Dia da Mentira? Espero que sim, hein? Agora vocês já estão sabendo. E vamos lá. Me respondam uma coisa. O que é que acontecia quando o boneco mentia? Vocês sabem? O nariz dele ficava, ó, grande. Cada mentira que ele contava, o nariz crescia. Crescia e crescia. Até o pensamento dele, quando ele mentia, fazia o nariz dele crescer. E agora a gente vai falar sobre o que é matéria-prima. O nosso tema de hoje é falando sobre o uso da matéria-prima. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que é. O que é a matéria-prima? Matéria-prima é a principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa, algum objeto, né? Alguma coisa. O que é essencial para o desenvolvimento ou a produção de algo. Por exemplo, vamos lá, a sandália que a gente usa. Qual a matéria-prima que é utilizada? É a borracha. Sem a borracha, a sandália talvez não desse muito certo, né? Não ia ficar direitinho. Então, vamos ver outro objeto. O papel também tem uma matéria-prima que é a madeira. E o boneco de madeira que a gente viu, a matéria-prima dele é a madeira, que é o que a gente vai ver agora. Aqui, ó. A matéria-prima também pode ser animal, vegetal ou mineral. Realmente pode ser utilizada matéria-prima animal, vegetal ou mineral para a produção de algum objeto ou de algum artifício que a gente possa utilizar. E agora, qual a matéria-prima que o pai de Pinóquio usou para fazê-lo? Qual foi a matéria-prima? Eu já falei aqui, hein? Foi a madeira, gente. Olha aqui. Com a madeira a gente pode fazer muitas coisas, olha. Tem mesa, tem cadeira, tem cabide, tábua de carne, um banquinho, tem muitas coisas, colheres, pratos, bacias, a gente pode fazer com madeira. Vocês sabiam disso, né? Eu espero que vocês saibam. Mas essa é a principal matéria-prima que foi utilizada para fazer o boneco chamado Pinóquio que a gente conheceu hoje. E agora a gente vai parar de falar do Dia da Mentira e vai falar sobre o Dia Internacional do Livro, que é amanhã, o dia 2 de abril. Vocês sabiam que dia 2 de abril é considerado o Dia Internacional do Livro Infantil? Vocês não sabiam? Pois então agora a gente vai conhecer um pouquinho. Esse dia foi criado em homenagem ao escritor Hans Christian Andersen. Pois é, ele foi um escritor maravilhoso que criou tantas histórias lindas. Olha só. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua história. Ele escreveu os clássicos como A Pequena Sereia, A Polegarzinha, O Patinho Feio, A Princesa e a Ervilha. Vocês conhecem essas histórias? Não conhecem? Eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês. Olha só. A Pequena Sereia é um clássico de Hans Christian Andersen. O Patinho Feio
E o soldadinho de chumbo. Vocês conhecem essas histórias? Quem não conhece, pede para a professora ler, para o papai e a mamãe ler, que é muito interessante. E aproveita o Dia Internacional do Livro Infantil para conhecer essas novas histórias, tá bom? E agora, a gente vai conhecer a principal matéria-prima do livro. Pois é, a principal matéria-prima do livro infantil, qual será? A celulose é uma substância extraída das árvores. Ela é a principal matéria-prima para a fabricação do papel. Pois é, os livros, eles são feitos de papel. E aí, como que é a produção? Aqui tem algumas etapas, ó, tô mostrando aqui para vocês algumas etapas dessa produção, tá bom? E agora a gente já sabe, né, que a matéria-prima do boneco é madeira, do boneco de madeira é a madeira. A matéria-prima do livro é a celulose que vem da madeira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do livro infantil. Por que será que é tão importante ele tem um dia só para ele, um dia internacional só para ele, o livro infantil? Por quê? O livro, ele é importante porque a leitura estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e a melhora na escrita. Além de outros benefícios, que a gente se diverte, a gente viaja no mundo da imaginação. Eu viajo e eu amo ler. Toda noite antes de dormir, eu leio para os meus filhos e eu gosto muito. Isso é um ótimo exercício para vocês também. Pede para papai e mamãe ler para vocês, tá bom? A gente vai aproveitar esse dia para que papai e mamãe leia, tá bom? E aqui, vamos lá, quais são os cuidados para o livro? Não pode rabiscar, a capa dele tem que ficar sempre limpinha e não pode sujar. Se puder encapar, colocar um plástico, vai ficar muito lindo. O lugar de guardar ele também é muito importante, hein, gente? Tem que guardar ele em lugar que não seja úmido, tá bom? Para que o livro seja bem conservado. E assim, ele vai trazer para vocês coisas novas, divertidas e muita alegria. Agora vamos para algumas sugestões de atividade. Nessa aqui, tá aqui falando para vocês, tá aqui perguntando sobre a matéria-prima do boneco Pinóquio. E aí a gente tá vendo uma madeira e um saco de farinha. O que vocês acham que ele é feito de quê? De madeira ou de saco de farinha? Eu acho que vocês sabem que é de madeira, né? Outras atividades aqui, olha, bem legal, sobre o livro infantil, como conservar. E eu quero essas atividades bem coloridas, tá, gente? Se a professora passar para vocês, deixa ela bem colorida. Quanto mais colorida, melhor para vocês mesmo, tá bom? Vamos prestar bastante atenção na história. E aí vocês vão se divertir e, ó, usar a imaginação para tudo, tá bom? Vamos lá? A próxima. Agora vamos só nos conteúdos trabalhados. Hoje a gente trabalhou as mudanças na natureza e os produtos do trabalho, tá bom? Isso é muito importante, que em geografia a gente vê bastante sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que a gente falou sobre temas maravilhosos, muito legais. Espero que vocês tenham ficado felizes como eu fiquei, tá bom? E a Lilinha vai dar tchau para vocês junto comigo, porque a gente tem outras aulas ainda, tá bom? Espero vocês na próxima e espero que vocês nos acompanhem sempre, tá bom? Vamos lá, Lilinha, dar tchau? Ah, claro que sim. Infelizmente, né? Eu queria ficar um pouquinho mais. É, Lilinha, mas a gente tem que ir, tá bom? Vamos dar tchau? Tchau, pessoal. Eu vou ficar muito triste aqui, tá? Porque vocês vão embora. Mas espero que vocês venham me ver outras vezes. Um beijo pra vocês. E não mintam para os seus pais, tá? Nem para ninguém. É feio mentir, né? É feio mentir, tá, gente? É muito feio. Dia da mentira é só uma brincadeira, tá bom? É, dia da mentira é só uma brincadeira. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até uma próxima. E um beijão.